Na noite em que minha filha foi internada no hospital para um parto prematuro, uma enfermeira me ligou. Por favor, venha para o hospital imediatamente, mas não diga ao seu genro. Quando cheguei lá, a polícia já tinha isolado o corredor. Com voz trêmula, o médico disse: no quarto da sua filha. Antes de começarmos, faça uma pausa por um momento e me diga uma coisa. De onde no mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Talvez seja o nascer do sol no Brasil, meia-noite em Portugal, tarde no Canadá ou anoitecer na França. Não assista em silêncio. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos ver até onde essa história chega pelo mundo. Agora, aproxime-se, e vamos começar. A chuva caía forte naquela noite de abril enquanto Dulce Oliveira, 58 anos, dirigia em velocidade máxima pelas ruas de São Paulo. Suas mãos tremiam no volante. O telefone tocará apenas 20 minutos antes, mas aquelas palavras ainda ecoavam em sua mente como um pesadelo. Dona Dulce? Aqui é Tatiana, enfermeira do Hospital Santa Lucinda. A Fernanda está aqui. O bebê? É uma emergência. Por favor, venha imediatamente. Wise. A voz da enfermeira havia diminuído para um sussurro tenso. Não conte ao Ricardo. Não diga ao seu genro que estamos ligando. Aquele pedido estranho fez o sangue de Dulce gelar. Fernanda estava apenas no 7º mês de gravidez. O que poderia estar acontecendo de tão grave para a enfermeira fazer tal pedido? Ao chegar ao hospital, a cena que encontrou paralisou-a na entrada do 5º andar. Luzes vermelhas e azuis das viaturas policiais refletiam pelas paredes brancas. Fita amarela de isolamento bloqueava o corredor. 2 policiais uniformizados conversavam em tom baixo enquanto uma investigadora fazia anotações. Senhora, não pode passar, um guarda advertiu. Minha filha está lá dentro. Fernanda Oliveira. Ligaram dizendo que ela está em trabalho de parto prematuro. Uma médica de jaleco branco manchado com algo que parecia sangue aproximou-se ao ouvir o nome. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Você é a mãe da Fernanda? Perguntou, levando Dulce para um canto mais reservado. Sim, sou Dulce Oliveira. O que está acontecendo? Onde está minha filha? O bebê está bem. A médica, doutora Mariana Santos, segurou as mãos de Dulce. Com voz trêmula que tentava manter profissional, disse 6 palavras que mudariam tudo. No quarto da sua filha, houve violência. Dulce sentiu o mundo girar enquanto a médica continuava falando sobre agressão, hemorragia e cirurgia de emergência. Mas uma única pergunta martelava em sua mente. Onde estava Ricardo durante tudo isso? 6 meses antes, Dulce servia café na varanda de sua casa em Santo André, admirando como o sol da tarde dourava o pequeno jardim que cuidava com tanto carinho. Fernanda e Ricardo tinham vindo para o tradicional almoço de domingo. O anúncio da gravidez, 2 meses atrás, trouxera uma nova luz para a família. Mamãe, já escolhemos o nome, Fernanda sorriu, acariciando a pequena barriga que começava a aparecer. Se for menina, será Aurora. Se for menino, Benício. Ricardo, impecável em sua camisa polo de marca, passou o braço pelos ombros da esposa com um sorriso que não alcançava seus olhos. Aurora é nome de véia, comentou, beijando a testa de Fernanda com falsa doçura. Mas a mamãe pode escolher o que quiser, não é mesmo, meu amor? Dulce notou como sua filha enrijeceu levemente antes de forçar um sorriso. Desde o casamento há 2 anos, ela observava pequenas mudanças em Fernanda, o jeito como checava o celular nervosamente quando Ricardo demorava para responder, como raramente visitava as amigas sem ele, como seus sorrisos pareciam cada vez mais ensaiados. Vocês estão se preparando bem para a chegada do bebê? Dulce perguntou, servindo mais café. Ricardo acabou de reformar o quarto de hóspedes, Fernanda respondeu com entusiasmo forçado. Ele mesmo pintou as paredes. Gastei uma fortuna naquela loja de móveis para bebê, Ricardo comentou, checando o relógio pela 3ª vez em 10 minutos. Mas precisamos ir, temos compromisso às 4. Quando se despediram, Dulce notou um hematoma escondido pela maquiagem no pulso da filha. Fernanda percebeu o olhar da mãe e rapidamente puxou a monga para baixo. Me bati na porta do armário, explicou antes que Dulce perguntasse. Ando tão distraída ultimamente. Naquela noite, Dulce ligou para sua velha amiga Célia, ex-assistente social. Estou preocupada com a Fernanda, confessou. Acho que tem algo errado naquele casamento. Que tipo de sinais você notou?
Célia perguntou com a voz profissional que usava em casos delicados. Enquanto Dulce listava suas observações, os hematomas ocasionais, as desculpas de Fernanda, o controle sutil de Ricardo, um nó se formava em sua garganta. A resposta de Célia só confirmou seus piores temores. Dulce, isso soa como um relacionamento abusivo em evolução. Como não havia percebido antes que o príncipe encantado da sua filha escondia um monstro por trás do sorriso perfeito. A realidade no Hospital Santa Lucida era muito pior do que Dulce poderia ter imaginado. Sentada na sala de espera, ela ouvia as explicações da doutora Mariana enquanto tentava processar o horror da situação. Sua filha deu entrada com trauma abdominal severo, compatível com agressão física, a médica explicou com voz contida. O impacto causou descolamento prematuro de placenta, e precisamos fazer uma cesariana de emergência. O bebê está na UTI neonatal, é uma menina, mas o estado é crítico. E minha filha? Dulce mal conseguia formular as palavras. Estabilizamos a hemorragia, mas ela perdeu muito sangue. Está sedada na UTI. Uma policial aproximou-se, apresentando-se como delegada Solange Meireles, da Delegacia da Mulher. Seu olhar era ao mesmo tempo firme e compassivo. Dona Dulce, precisamos de sua ajuda. Sua filha chegou desacordada, trazida pelo marido que alegou que ela caiu da escada. Mas os ferimentos não são compatíveis com queda. Foi ele, Dulce afirmou, a certeza crescendo como veneno em seu peito. Ricardo vem machucando minha filha há muito tempo. Eu desconfiei, mas ela sempre negava. A delegada assentiu gravemente. Ele está detido para averiguação. Quando a enfermeira percebeu os sinais de violência doméstica, acionou nosso protocolo. Quando questionado, ele ficou violento, agrediu um segurança e tentou entrar à força na sala de cirurgia. Naquele momento, um homem de terno entrou apressado na sala de espera. Dulce reconheceu imediatamente Augusto, o pai de Ricardo e influente empresário da cidade. Que absurdo é esse? Meu filho detido? Vou processar este hospital, bradou, brandindo um telefone celular. Já acionei nossos advogados. A delegada manteve-se firme. Senhor Mendes, seu filho está detido por agressão ao segurança do hospital e há evidências fortes de violência doméstica contra a esposa. Calúnias. Meu filho jamais faria isso. A moça caiu da escada, está confusa com a medicação. Dulce levantou-se, tremendo de raiva. Sua família não vai encobrir isso, Augusto. Acabou. Tenho observado os machucados da minha filha há meses. Há testemunhas, há provas médicas. O empresário aproximou-se, baixando a voz para um sussurro ameaçador. Cuidado, Dulce. Você sabe quem somos na cidade. Você é uma simples professora aposentada. Quem você acha que as pessoas vão acreditar? No prestigiado Dr. Ricardo Mendes ou na filha desequilibrada de uma véia? A ameaça pairou no ar como fumaça tóxica. Mas antes que Dulce pudesse responder, uma enfermeira entrou correndo. Doutora Mariana, a paciente Fernanda acordou e está perguntando pelo bebê, e está pedindo para a mãe entrar. O olhar trocado entre Dulce e Augusto deixou clara a batalha que apenas começava. Quem venceria aquela guerra pelo futuro de Fernanda e da pequena Aurora? O quarto da UTI era silencioso exceto pelos bips constantes das máquinas. Fernanda parecia minúscula na cama hospitalar, seu rosto pálido marcado por um hematoma na têmpora. Quando viu a mãe, seus olhos se encheram de lágrimas. Mamãe, a Aurora? Minha filha está viva. Dulce segurou a mão da filha com delicadeza. Está na UTI neonatal. É uma guerreira, como a mãe. Fernanda desviou o olhar, vergonha e medo misturando-se em suas feições. Ele disse que me mataria se eu contasse a alguém, sussurrou. Disse que ninguém acreditaria em mim. Estou aqui agora, Dulce afirmou com firmeza. E ele nunca mais vai tocar em você ou na Aurora. Naquele momento, a enfermeira Tatiana entrou silenciosamente no quarto. Dona Fernanda, trouxe alguém para conhecê-la. Uma assistente social empurrava uma incubadora móvel. Dentro, minúscula e conectada a tubos, estava Aurora, com menos de 2 quilos, lutando pela vida. 5 minutos apenas, a médica neonatal alertou. Ela precisa voltar para monitoramento intensivo. O encontro entre mãe e filha, separadas pela violência e unidas pela luta pela sobrevivência, foi silencioso e profundamente comovente.
Fernanda estendeu um dedo trêmulo para tocar a mãozinha da filha através da abertura da incubadora. Perdão, minha pequena, sussurrou. Mamãe deveria ter sido mais forte. Fora do hospital, uma tempestade diferente se formava. Augusto Mendes mobilizava seu exército de advogados para proteger o filho e o nome da família. No saguão, repórteres começavam a se aglomerar. Um caso de violência doméstica envolvendo uma família influente era notícia certa. Célia, a amiga de Dulce, chegou ao hospital trazendo não apenas apoio emocional, mas também sua experiência como assistente social aposentada e seus contatos. Trouxe alguém que pode ajudar, disse, apresentando uma mulher de meia-idade com postura confiante. Esta é doutora Vitória Santana, da ONG Mulheres por Justiça. Ela vai representar Fernanda pro bono. A advogada apertou a mão de Dulce com firmeza. Augusto Mendes é poderoso, mas não é intocável. Tenho enfrentado homens como ele há 20 anos. No corredor, encontraram um jovem médico que se apresentou como Dr. Lucas Ferreira. Fui eu quem atendeu sua filha na emergência, explicou com voz grave. Reconheci os sinais de abuso imediatamente. Já vi casos assim antes. Quero testemunhar. O Dr. Ricardo tem muitos amigos no hospital, advertiu em voz baixa. Mas nem todos estão dispostos a encobrir crimes. Enquanto a noite avançava, as linhas de batalha se formavam claramente. De um lado, a família Mendes com seu poder e influência. Do outro, Dulce e uma improvável aliança de profissionais determinados a fazer justiça. Naquela madrugada, enquanto velava o sono inquieto da filha, Dulce recebeu uma mensagem anônima no celular que fez seu sangue gelar. Retire as acusações ou as consequências serão graves. Sabemos onde você mora. Quem estaria disposto a ir tão longe para proteger Ricardo? E até onde Dulce precisaria ir para proteger sua filha e neta? 3 dias se passaram. Fernanda ganhava forças lentamente enquanto a pequena Aurora lutava na UTI neonatal. Ricardo havia sido liberado após pagar fiança, mas estava proibido de se aproximar do hospital por medida protetiva de urgência. Dulce mal saía do quarto da filha, dormindo em uma poltrona desconfortável, sempre alerta. Naquela manhã, Fernanda finalmente começou a falar sobre o inferno que vivia. No começo, eram só palavras, contou com voz embargada. Ele criticava minha roupa, meu peso, dizia que eu era burra, que tinha sorte dele ter me escolhido. Depois vieram os empurrões, os acidentes. A primeira vez que ele me bateu de verdade foi quando descobri a gravidez. Dulce segurou as lágrimas. Por que não me contou, filha? Ele ameaçou nos matar se eu falasse. Dizia que ninguém acreditaria em mim contra um médico respeitado. Que você ficaria sozinha, sem proteção. O barulho no corredor interrompeu a confissão. Vozes alteradas se aproximavam. Dulce reconheceu imediatamente a voz autoritária de Ricardo. Sou médico deste hospital. Tenho o direito de ver minha esposa e meu filho. É uma menina, Dulce murmurou, levantando-se. Fique aqui, ordenou a filha apavorada. Ele não vai entrar. No corredor, Ricardo enfrentava a enfermeira-chefe que bloqueava firmemente a porta. Existe uma medida protetiva, Dr. Mendes. O senhor não pode entrar. Isso é um absurdo. Minha esposa está confusa, traumatizada pelo parto. Essas acusações são um delírio. Ao ver Dulce, seu rosto se transformou em uma máscara de fúria mal contida. Você acusou, apontando o dedo. Está colocando ideias na cabeça dela. Sempre me odiou, sempre tentou nos separar. Eu vi os hematomas, Ricardo. Todos esses anos, eu vi. A médica legista documentou anos de abusos no corpo da minha filha. O corredor havia silenciado. Médicos, enfermeiras e pacientes observavam a cena. Você vai destruir minha carreira com essas mentiras. Ricardo vociferou, avançando para Dulce. Nesse momento, Dr. Lucas e 2 seguranças intervieram. Está violando a medida protetiva, Dr. Mendes, Lucas advertiu. Vou ter que pedir que se retire ou chamarei a polícia. Você vai se arrepender disso, Lucas. Todos vocês vão, ameaçou, olhando ao redor. Meu pai é o maior doador deste hospital. Metade de vocês perderá o emprego até o fim da semana. Uma voz feminina, frágil mas firme, surgiu da porta do quarto. Ricardo. Fernanda estava de pé, apoiada no batente, ainda conectada ao soro.
Seu rosto pálido contrastava com a determinação em seus olhos. Acabou. Nunca mais vou deixar você me tocar, nunca mais vou ter medo. Tenho provas agora. Tenho testemunhas. Tenho uma filha para proteger. O silêncio que seguiu foi cortado pelo som do celular de Dulce. Era a UTI neonatal. Senhora Oliveira, a bebê Aurora está apresentando complicações. Precisamos da mãe imediatamente. Enquanto Fernanda era levada urgentemente em uma cadeira de rodas para a UTI neonatal, o olhar que Ricardo lançou para Dulce continha uma promessa silenciosa que fez seu coração gelar. Aquela batalha estava longe de terminar, e ele usaria todas as armas possíveis para vencer. A sala da delegada Solange Meireles era simples e funcional. Nas paredes, cartazes sobre violência doméstica e direitos das mulheres. Dulce sentou-se, exausta após mais uma noite no hospital. A pequena Aurora havia superado a crise respiratória, mas continuava na UTI. Obrigada por vir, Dona Dulce, a delegada começou, colocando uma pasta sobre a mesa. Temos informações que a senhora precisa conhecer. Ela abriu a pasta, revelando fotos de mulheres com ferimentos. Estas são ex-namoradas do Dr. Ricardo Mendes. 3 mulheres que registraram ocorrências contra ele nos últimos 8 anos. Nenhum caso foi adiante. Dulce sentiu o estômago revirar ao ver os rostos machucados. Como isso foi possível? Como ele continuou sendo médico? Poder, Dona Dulce. A família Mendes abafou tudo. Indenizações, pressões, transferências dos delegados que investigavam. Um sistema perfeito. A delegada mostrou mais documentos. Descobrimos algo pior. A primeira esposa de Ricardo, Larissa Campos, morreu há 5 anos em um acidente doméstico. Queda na escada. Exatamente como ele alegou sobre sua filha. Dulce cobriu a boca, horrorizada. Ele matou a primeira esposa. Não conseguimos provar na época. A investigação foi arquivada rapidamente. Mas agora, com o caso de Fernanda, podemos reabrir o inquérito. A revelação mais chocante veio quando a delegada mostrou o último documento. E este é o registro de uma criança que nasceu do primeiro casamento. Miguel Campos Mendes, hoje com 5 anos, sob custódia exclusiva do pai. Meu Deus, Dulce murmurou. Existe uma criança vivendo com esse monstro. No hospital, Fernanda recebia uma visita inesperada. Uma senhora elegante, na casa dos 60 anos, pediu para entrar em seu quarto. Não me conhece, mas precisamos conversar, disse, sentando-se ao lado da cama. Sou Cristina Alves, mãe de Larissa, a primeira esposa de Ricardo. O relato de Cristina sobre os anos de abuso que sua filha sofreu, sobre como ninguém acreditou nela, sobre como Ricardo conseguiu a custódia do filho após a morte suspeita, deixou Fernanda em choque. Ele não deixa que vejamos o menino, Cristina concluiu com lágrimas nos olhos. Meu neto vive isolado com aquele homem e o avô controlador. Agora que você sobreviveu, você pode ser a única esperança para meu neto. Enquanto isso, na mansão dos Mendes, Ricardo participava de uma reunião tensa com seu pai e o advogado da família. A situação está fora de controle, Augusto Mendes esbravejava. Primeiro aquela idiota da Larissa, agora esta. Não criamos você para ser tão descuidado. Temos um problema maior, o advogado interrompeu, mostrando um papel. A delegada Meireles conseguiu autorização para reabrir o caso da morte de Larissa. E o juiz autorizou uma visita de assistentes sociais para avaliar as condições do Miguel. O rosto de Ricardo empalideceu. Eles não podem levar meu filho. Ele é meu. Augusto golpeou a mesa. Você deveria ter pensado nisso antes de espancar sua nova esposa grávida em público. Agora temos que tomar medidas drásticas. Naquela noite, quando Dulce finalmente retornou ao hospital, encontrou o quarto de Fernanda vazio. Uma enfermeira correu em sua direção, agitada. Sua filha foi transferida para outro hospital há 1 hora. Uma ambulância veio com documentos oficiais. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Dulce. E a bebê? A Aurora. Também foi transferida na mesma ambulância. Os documentos estavam assinados por um juiz. Com as mãos trêmulas, Dulce ligou para a delegada Meireles, que confirmou o pior. Não autorizamos nenhuma transferência. Isso foi um sequestro disfarçado de procedimento médico. Os Mendes estão tentando esconder Fernanda e o bebê. A pergunta que martelava na mente de Dulce era aterrorizante.
Para onde haviam levado sua filha e sua neta, e o que Ricardo planejava fazer com elas. A noite transformou-se em pesadelo enquanto Dulce, a delegada Meireles e a equipe da polícia tentavam rastrear a falsa ambulância. As câmeras de segurança do hospital mostraram homens em uniformes médicos levando Fernanda em uma maca e a incubadora com Aurora. O rosto de Fernanda mostrava confusão, como se estivesse sedada. Identificamos a ambulância abandonada perto da rodovia Anhanguera e formou um policial. Eles devem ter transferido as vítimas para outro veículo. A doutora Vitória, advogada da ONG, chegou ao distrito policial com expressão grave. A situação é pior do que imaginávamos. O juiz Almeida, que supostamente assinou a ordem de transferência, está em férias na Europa. A assinatura foi falsificada. Estamos lidando com uma organização criminosa, não apenas com um agressor doméstico, concluiu a delegada. A família Mendes está usando seu poder para obstruir a justiça. Dulce afundou-se na cadeira, sentindo-se impotente. Sua filha e neta nas mãos daquele homem violento, sem saber se estavam vivas ou mortas. Precisamos de ajuda, disse Célia, abraçando a amiga. Alguém que conheça os Mendes por dentro. Foi quando Cristina Alves, a mãe da primeira esposa de Ricardo, entrou na delegacia. Acho que sei onde eles podem estar, anunciou. A família tem uma clínica particular em Atibaia, afastada, discreta. Levavam Larissa para lá quando precisavam esconder os ferimentos antes de eventos sociais. A delegada rapidamente organizou uma equipe para verificar a informação. Mas o problema parecia crescer a cada minuto. Conseguimos um mandado para a clínica, mas não será fácil, explicou. A propriedade é particular, bem protegida. Se formos sem provas concretas e estiverem lá, eles terão tempo de removê-las novamente. Foi o Dr. Lucas quem trouxe uma esperança inesperada. Trabalho como voluntário nessa clínica aos sábados, revelou. Posso entrar sem levantar suspeitas. Verifico se elas estão lá e aviso vocês. É arriscado demais, a delegada alertou. Se desconfiarem, você também estará em perigo. Uma recém-nascida prematura e uma mulher no pós-operatório estão em risco de vida, Lucas argumentou. Não temos escolha. Enquanto o plano era elaborado, Dulce recebeu uma ligação que fez seu coração parar. Dulce. A voz de Ricardo soava calma, quase amigável. Quero propor um acordo. Onde está minha filha, seu monstro? E a bebê? Estão seguras, recebendo os melhores cuidados. Melhor do que naquele hospital público. Sua voz endureceu. Aqui está a proposta. Fernanda assinará um documento retirando todas as acusações, afirmando que caiu da escada. Em troca, você poderá ver sua neta crescer. Está me ameaçando? Estou sendo prático. Pense bem, um processo longo, doloroso, expondo Fernanda ao escrutínio público. Ou um acordo discreto. A escolha é sua. Após a ligação, a delegada foi enfática. Ele está desesperado. Isso é bom, significa que podemos encurralá-lo. Mas precisamos encontrá-las rápido. Dr. Lucas partiu para a clínica enquanto Célia consolava Dulce. Vamos encontrá-las, amiga. Tenha fé. Mas na manhã seguinte, quando Lucas não retornou e parou de responder mensagens, o desespero tomou conta da equipe. Perdemos contato com o Dr. Lucas às 5 horas, informou um policial. Seu celular está desligado e seu carro não saiu da clínica. A delegada encarou Dulce com gravidade. Precisamos considerar que temos agora 3 pessoas em perigo. Uma oficial entrou correndo na sala com o telefone. Delegada, uma enfermeira da clínica está na linha. Diz que tem informações, mas está com medo. A informação que veio a seguir era aterradora. Há uma paciente em estado crítico na sala de cirurgia. Ouvi o Dr. Ricardo dizer que se ela morrer, todos os nossos problemas acabam. Por favor, venham rápido. A estrada para Atibaia nunca pareceu tão longa. No carro policial, Dulce rezava em silêncio enquanto a delegada Meireles coordenava a operação pelo rádio. Equipe tática em posição em 20 minutos. Mantenham distância até minha ordem. Temos possíveis reféns em situação de risco. A doutora Vitória, que insistira em acompanhá-las, revisava documentos em seu tablet. Consegui a planta da clínica. São 3 edifícios: administração, internação e centro cirúrgico.
Há várias saídas e uma pista de helicóptero nos fundos. A informante, uma jovem enfermeira chamada Juliana, esperava-as num posto de gasolina próximo. Tremia visivelmente. Trabalho na clínica há apenas 2 meses, explicou. Ontem à noite, trouxeram uma mulher inconsciente e um bebê na incubadora. A segurança foi reforçada, áreas foram isoladas. Então ouvi o Dr. Ricardo gritando com o médico que questionou os procedimentos. Dr. Lucas? Dulce perguntou, ansiosa. Sim. Ele chegou como voluntário, mas quando viu a paciente, confrontou o Dr. Ricardo. Foi levado à força para uma sala pelos seguranças. Depois disso, a paciente piorou misteriosamente. Suspeitei que estavam induzindo uma complicação. A delegada estreitou os olhos. Está sugerido que estão tentando matar Fernanda para encobrir o crime. Não posso afirmar, mas o Dr. Ricardo injetou algo no soro dela sem registrar no prontuário. Depois disso, ela começou a ter convulsões. Dulce sentiu o sangue gelar. A delegada imediatamente acelerou o plano. Não podemos esperar a equipe tática. Vamos entrar com o que temos. Doutora Vitória, consegue um mandado de emergência? Já tenho. O juiz de plantão assinou há 10 minutos. Na clínica, a situação deteriorava rapidamente. Fernanda, semiconsciente na cama hospitalar, ouvia fragmentos de conversa entre Ricardo e seu pai. Complicação pós-parto perfeitamente natural. Ninguém questionará se a causa da morte for embolia pulmonar. Quanto ao bebê, é prematuro, as chances são limitadas de qualquer forma. Reunindo suas últimas forças, Fernanda desconectou o sensor cardíaco e apertou o botão de emergência. O alarme soou, trazendo uma enfermeira assustada. Ajude-me, sussurrou. Estou tentando nos matar. Minha filha. A enfermeira hesitou, olhando para o corredor. Por favor, Fernanda implorou. Sou mãe, como você. O olhar da enfermeira desceu para o crachá em seu peito, onde uma foto de criança estava afixada. Algo mudou em sua expressão. Aguente firme, murmurou, ajustando o soro. Vou verificar sua bebê. Enquanto isso, Dr. Lucas, trancado numa sala de estoque, trabalhava desesperadamente para soltar-se das amarras. Usando um pedaço de vidro quebrado de um frasco, conseguiu cortar parcialmente a corda. Na entrada da clínica, a delegada Meireles, Dulce, a doutora Vitória e 4 policiais apresentaram um mandado judicial. O que é isso? Temos pacientes aqui, protestou a recepcionista. Estamos procurando pacientes específicos trazidos ilegalmente, a delegada explicou, mostrando as fotos. Fernanda Oliveira e a bebê Aurora. Não conheço esses nomes, a mulher respondeu mecanicamente. Dulce percebeu o olhar rápido da recepcionista para um quadro na parede, a foto da família Mendes com a equipe da clínica. A peça final do quebra-cabeça se encaixou. Esta clínica pertence à família Mendes, não é? É por isso que todos estão acobertando os crimes deles. Nesse momento, a enfermeira que Fernanda havia convencido surgiu discretamente no corredor, fazendo um gesto quase imperceptível para que a seguissem. Rápido, sussurrou. A paciente está sendo preparada para cirurgia de emergência, mas não há necessidade médica. Temo que não vá sobreviver ao procedimento. Enquanto corriam pelos corredores, a enfermeira revelou. A bebê está estável, escondida na ala neonatal. Podemos salvá-la primeiro. Não, Dulce decidiu instantaneamente. Vamos para a sala de cirurgia. Se perdermos Fernanda, não conseguiremos provar nada contra eles. A delegada concordou, sacando sua arma. Onde fica o centro cirúrgico? Subsolo. O elevador está à direita. Quando as portas do elevador se abriram no subsolo, encontraram Ricardo vestido para a cirurgia, preparando instrumentos. Ao ver o grupo, seu rosto transformou-se em máscara de fúria. Isso é invasão. Estou realizando um procedimento de emergência. Afaste-se da paciente, Dr. Mendes, ordenou a delegada, apontando a arma. Está preso por sequestro, tentativa de homicídio e violação de medida protetiva. Nesse momento crucial, enquanto policiais entravam na sala, Dulce finalmente confrontou o homem que quase destruíra sua família. Acabou, Ricardo. Desta vez, nem seu pai poderá salvar você. 3 semanas se passaram desde o resgate dramático na clínica. Fernanda e Aurora estavam finalmente em casa,
recuperando-se lentamente. A investigação avançava, com Ricardo e seu pai presos preventivamente. A cada dia, novas evidências surgiam, arquivos médicos adulterados, testemunhas silenciadas por anos, um esquema complexo de proteção ao filho abusivo. Naquela manhã ensolarada, Dulce preparava o café enquanto observava Fernanda amamentando Aurora na varanda. Um momento de paz duramente conquistado. A campainha tocou. Era Célia, acompanhada por Cristina Alves. Trouxemos notícias, Célia anunciou com expressão grave. E não são boas. Cristina parecia ter envelhecido anos nas últimas semanas. O juiz concedeu habeas corpus para Ricardo ontem à noite. Ele está em liberdade. O copo que Dulce segurava caiu, estilhaçando-se no chão. Como é possível? Depois de tudo o que ele fez. O juiz Monteiro, Célia explicou com amargura. Velho amigo da família Mendes. Alegou insuficiência de provas e condição especial por Ricardo ser médico e pai de um menino pequeno. Fernanda empalideceu, apertando Aurora contra o peito. Ele vai voltar. Vai tentar nos machucar novamente. Dulce tentou manter a calma. Temos a medida protetiva. Ele não pode se aproximar. O olhar trocado entre Célia e Cristina dizia tudo. Que mais vocês não estão me contando? Dulce pressionou. O conselho tutelar. Cristina hesitou. Eles estão avaliando o caso de Miguel, meu neto. Mas a assistente social designada é cunhada da família Mendes, Célia completou. O sistema inteiro está comprometido, Dulce. Ricardo controla metade da cidade com o dinheiro do pai. Naquele mesmo momento, no luxuoso escritório de advocacia dos Mendes, Ricardo reunia-se com sua equipe jurídica. Quero a guarda da minha filha, exigiu. E quero que Fernanda seja declarada mentalmente estável. Será difícil, o advogado ponderou. Temos o caso da morte suspeita de sua primeira esposa ressurgindo. Encontre um jeito, Ricardo ordenou. Pague quem precisar ser pago. O plano começou a se desenrolar na manhã seguinte. Uma assistente social desconhecida apareceu na casa de Dulce com uma ordem judicial. Visita de avaliação, anunciou friamente. Precisamos verificar as condições de cuidado da criança. Durante 2 horas tensas, a mulher inspecionou cada canto da casa, fotografou medicamentos, fez perguntas invasivas sobre a saúde mental de Fernanda. A senhora tem histórico de depressão pós-parto? Perguntou, enquanto anotava algo. Notei que toma ansiolíticos. Prescritos após o trauma, Dulce defendeu. O médico está acompanhando tudo. Quando a assistente saiu, Fernanda desabou em lágrimas. Ela estava procurando motivos para tirar a Aurora de mim. A confirmação veio 2 dias depois, quando doutora Vitória apareceu com um documento oficial. Ricardo entrou com pedido de guarda emergencial, alegando que Fernanda está mentalmente instável e representa perigo para a criança. O pior é que a assistente social produziu um relatório apoiando essa visão. Isso é absurdo. Dulce explodiu. Depois de tudo o que ele fez. A estratégia é clara, Vitória explicou. Se conseguir a guarda da filha, enfraquece o caso criminal contra ele. Pode alegar que Fernanda inventou as acusações por problemas psicológicos. O golpe final veio quando descobriram que a audiência de custódia seria com o mesmo juiz Monteiro que libertara Ricardo. Naquela noite, enquanto Fernanda finalmente dormia, Dulce encontrou doutora Vitória e Célia na cozinha. Precisamos ser realistas, Vitória disse, baixando a voz. As chances de vencer no tribunal são mínimas. O sistema está contra nós. Qual é a alternativa? Dulce questionou, desesperada. Célia e Vitória trocaram olhares. Existe uma rede de proteção para mulheres em situações extremas, Célia revelou. Pessoas que ajudam vítimas a desaparecer, começar uma nova vida longe de abusadores poderosos. Está sugerido que fujamos. Dulce ficou chocada. Estou sugerindo que salvemos vidas, Célia respondeu firmemente. Já vi muitas mulheres morrerem esperando que o sistema as protejasse. Enquanto a noite avançava, o peso da decisão impossível pairava sobre Dulce. Confiar em um sistema judicial claramente corrupto ou ajudar sua filha e neta a desaparecer, abandonando tudo que conheciam. A decisão tornou-se ainda mais urgente quando, à meia-noite, uma mensagem anônima chegou ao celular de Dulce. Ricardo suborna um oficial de justiça.
Audiência adiantada para amanhã, 9 horas. Prepare-se para entregar a criança. A madrugada na casa de Dulce foi de preparativos frenéticos. A decisão estava tomada. Não podiam confiar no sistema que protegia abusadores poderosos. Tenho contatos no Nordeste, explicou Célia. Uma ONG que ajuda mulheres a recomeçar. Novos documentos, trabalho, uma casa segura. Terei que abandonar tudo. Fernanda perguntou, embalando Aurora. Minha vida inteira. É temporário, Dulce assegurou, embora sem convicção. Até conseguirmos provas irrefutáveis contra Ricardo. Enquanto arrumavam o essencial em poucas malas, Dulce sentiu o peso da injustiça. Por que eram elas que precisavam fugir, quando o criminoso continuava livre, protegido por seu dinheiro e influência? O plano era simples. Um carro as levaria até uma cidade do interior ainda de madrugada. De lá, seguiriam de ônibus para o Nordeste, onde a rede de proteção as acolheria. Às 4 da manhã, quando se preparavam para sair, ouviram uma batida suave na porta dos fundos. Dulce pegou um canivete da gaveta, aproximando-se cautelosamente. Era Dr. Lucas, com o rosto ainda marcado pelos dias de cativeiro na clínica. Sei o que estão planejando, disse em voz baixa. E trouxe algo que pode mudar tudo. Em suas mãos, um pequeno pendrive. Quando fui sequestrado na clínica, consegui gravar parte da conversa entre Ricardo e o pai no meu celular. Eles não perceberam. Há admissões explícitas sobre a agressão a Fernanda, sobre a morte da primeira esposa, sobre subornos a juízes. A esperança brilhou novamente nos olhos cansados de Dulce. Isso pode incriminá-los. Se chegar às autoridades certas, Lucas confirmou. O problema é que não podemos confiar na polícia local. Conheço alguém, doutora. Vitória interveio. Uma procuradora federal que investiga a corrupção. Ela está fora do alcance da influência dos Mendes. Enquanto discutiam o novo plano, o telefone tocou. Era Cristina Alves, em pânico. Ricardo levou Miguel no meio da noite. Ninguém sabe para onde. Acho que ele descobriu sobre a investigação do caso da Larissa. A situação complicava-se. Agora não era apenas Aurora em risco, mas também o pequeno Miguel. Se ele está fugindo com o filho, doutora. Vitória analisou. Isso é confissão de culpa. Temos que agir agora. Um novo plano emergiu. Em vez de fugir, confrontaria o Ricardo em seus próprios termos. Precisamos de isca, Dr. Lucas sugeriu. Algo que o atraia para um lugar onde possamos encurralá-lo. Os olhos de Fernanda brilharam com determinação renovada. Eu serei a isca. Absolutamente não. Dulce protestou. Mamãe, passei anos tendo medo dele. Anos me escondendo, me culpando, me silenciando. Chega. É hora de enfrentá-lo. O plano era arriscado. Fernanda enviaria uma mensagem a Ricardo, fingindo estar desesperada e disposta a negociar. Marcariam um encontro na antiga casa de praia da família, agora raramente usada. Ele virá sozinho, Fernanda afirmou. Seu ego não permitiria trazer testemunhas para me ver implorando. E estaremos prontos, completou a doutora. Vitória. Com a procuradora federal e agentes que não devem favores aos Mendes. Enquanto o sol nascia, Dulce abraçou a filha com força. Tem certeza disso? Pela primeira vez em anos, tenho, Fernanda respondeu. Por Aurora, por Miguel, por Larissa. E por todas as mulheres que ele machucou e silenciou. A mensagem foi enviada. A resposta veio quase imediatamente. Estarei lá em 2 horas. Venha sozinha, ou nunca mais verá a Aurora. O que Ricardo não sabia era que, desta vez, ele seria quem caminhava para uma armadilha. A pequena comitiva partiu para a casa de praia, onde finalmente enfrentaria o homem que havia causado tanto sofrimento. Durante o trajeto, Dulce segurava a mão da filha enquanto esta amamentava Aurora silenciosamente. A determinação havia substituído o medo em seus olhos. Não importa o que aconteça hoje, Fernanda disse suavemente, prometa que vai proteger a Aurora. Prometa que ela nunca saberá o que é ter medo dentro da própria casa. Prometo, Dulce respondeu, com lágrimas nos olhos. E prometo que você estará lá para ensiná-la a ser forte, como sua mãe. A casa de praia permanecia imutável, com sua fachada azul desbotada e o som das ondas como trilha sonora constante. Havia sido um lugar de memórias felizes antes do pesadelo, antes de Ricardo. Agora,
Seria o cenário da batalha final. A procuradora federal, doutora Helena Bastos, uma mulher de meia idade com olhar penetrante, posicionou agentes estrategicamente ao redor da propriedade. Equipamentos de gravação foram instalados discretamente. Lembre-se, instruiu Fernanda, precisamos que ele confesse. Mencione Larissa, provoque-o sobre o passado. Homens como Ricardo têm orgulho de sua capacidade de controle e manipulação. Fernanda assentiu, ajustando o microfone minúsculo escondido em seu colar, um presente de Ricardo que ela nunca gostara, mas que servia perfeitamente ao propósito. Dulce abraçou a filha uma última vez antes de se esconder com a pequena Aurora em um dos quartos dos fundos, junto com Cristina Alves. Estaremos aqui, sussurrou. Não está sozinha. O som de pneus na areia anunciou a chegada de Ricardo. Pontual, como sempre. Fernanda respirou fundo, posicionando-se na varanda de frente para o mar, de costas para a entrada. A postura vulnerável era calculada, Ricardo sempre atacava quando sentia vantagem. A porta abriu-se. Passos confiantes cruzaram a sala. Sempre adorei como você fica contemplativa olhando o mar. A voz de Ricardo soou, falsamente doce. Tão poética, tão frágil. Fernanda virou-se lentamente. Ricardo parecia impecável em seu blazer caro, como se estivesse a caminho de uma reunião social, não de um encontro com a esposa que tentará matar. Onde está Miguel? Fernanda perguntou diretamente. A pergunta pegou-o de surpresa. Como você? Sei sobre Larissa. Sei sobre tudo, Ricardo. Seu rosto transformou-se momentaneamente, um lampejo de raiva logo substituído pelo sorriso controlado. Miguel está seguro. Longe de pessoas que querem separá-lo do pai. Como separou Larissa dele para sempre? Ricardo aproximou-se, perigosamente calmo. Você não sabe do que está falando. Larissa era estável, como você. Tão dramática, tão propensa a acidentes. Acidentes como ser empurrada da escada? Como ter remédios adulterados no soro hospitalar? Cuidado, Fernanda, ele advertiu, a voz endurecendo. Você está sozinha aqui. Não há enfermeiras, não há sua mãe intrometida para salvá-la. Fernanda manteve-se firme, embora seu coração disparasse. Por quê, Ricardo? Por que nos machuca? O que ganha com isso? Controle, ele respondeu, surpreendentemente honesto. Vocês mulheres pensam que são especiais, insubstituíveis. Larissa pensava que poderia me abandonar, levar meu filho. Aprendeu da maneira difícil que ninguém deixa Ricardo Mendes. Ele começou a circular pela sala, como um predador. Sabe por que estou aqui, Fernanda? Porque sou misericordioso. Estou disposto a perdoar suas mentiras, sua traição. Assine os documentos admitindo que inventou tudo, entregue a Aurora para minha guarda, e poderá viver. Como Larissa viveu? O comentário atingiu o alvo. Ricardo avançou, agarrando-a pelo braço. Não pronuncie o nome dela. Ela teve o que mereceu. Anos de dedicação, e ela me traía com o residente do hospital. Achava que poderia humilhar-me, tirar meu filho. Então a matou, Fernanda concluiu, mantendo a voz firme apesar da dor. Foi um acidente, ele sorriu, cruelmente. Como será o seu, se continuar com essas acusações ridículas? E quanto a Aurora? Vai criar nossa filha como criou Miguel? Na mentira. Aurora crescerá sabendo que a mãe era doente mental, estável demais para criá-la. Talvez eu até me case novamente, dê a ela uma mãe de verdade. Enquanto falava, Ricardo não notou o pequeno sinal que Fernanda fez com a mão livre, o sinal combinado. Nunca encontrará paz, Ricardo, Fernanda disse, com nova firmeza na voz. Porque sempre haverá alguém que sabe a verdade. Que sabe quem você realmente é. E quem seria? Ele riu, arrogante. Sua mãe patética? Aquela advogada de ONG? Ninguém pode tocar os Mendes nesta cidade. Não nesta cidade, uma voz feminina interrompeu. A procuradora federal emergiu da cozinha, seguida por 2 agentes. Mas certamente na jurisdição federal. O rosto de Ricardo transformou-se em máscara de choque quando doutora Helena continuou. Doutor Ricardo Mendes, o senhor está preso por múltiplas acusações, incluindo tentativa de homicídio, violência doméstica agravada, obstrução de justiça, e estamos reabrindo o caso da morte de Larissa Campos Mendes. Enquanto os agentes avançavam,
Ricardo lançou um olhar de puro ódio para Fernanda. Você não vai sobreviver a isso, sibilou. Ninguém testemunha contra os Mendes e vive para contar a história. Mais uma ameaça para o registro, a procuradora comentou calmamente. E onde está seu filho, Dr. Mendes? Miguel Campos Mendes, que o senhor removeu ilegalmente da residência. O desespero substituiu a arrogância no rosto de Ricardo. Miguel é meu filho. Ninguém vai tirá-lo de mim. Um choro infantil soou da área externa da casa. Todos se viraram para ver Cristina Alves entrando pela porta dos fundos, carregando um menino de 5 anos nos braços. Ao lado dela, delegada Meireles. Miguel! Ricardo gritou, tentando avançar, sendo contido pelos agentes. Encontramos o menino escondido na casa de praia da família em Guarujá, explicou a delegada. Com uma babá que confessou ter sido paga para esconder a criança. Dulce emergiu do quarto dos fundos com Aurora nos braços, aproximando-se de Fernanda. Mãe e filha observaram, lado a lado, enquanto Ricardo era algemado e seus direitos lidos. Isso não acabou, ele ameaçou uma última vez. Meu pai. Augusto Mendes também está sendo preso neste momento, a procuradora informou. Por obstrução de justiça, suborno de autoridades e cumplicidade em tentativa de homicídio. O império dos Mendes está desmoronando, doutor. Enquanto Ricardo era levado, Cristina aproximou-se com Miguel, que olhava confuso para todos. Cadê meu pai? Perguntou o menino, assustado. Cristina ajoelhou-se, com lágrimas nos olhos. Miguel, sou sua avó. Mãe da sua mãe. Você se lembra de mim? O menino franziu a testa, como se tentasse alcançar uma memória distante. A senhora fazia bolo de chocolate, disse finalmente. Antes de mamãe ir pro céu. Fernanda olhou para aquela criança, o meio-irmão de sua filha, outra vítima de Ricardo, e sentiu seu coração expandir. Ajoelhando-se ao lado de Cristina, disse suavemente. Oi, Miguel. Eu tenho uma bebezinha chamada Aurora. Ela é sua irmãzinha. Quer conhecê-la? Enquanto Dulce aproximava-se com Aurora, Fernanda olhou para a mãe com determinação renovada nos olhos. Vamos reconstruir tudo, mãe. Não apenas para nós, mas para todos que ele machucou. E pela primeira vez em anos, o futuro parecia possível novamente. Um ano depois. O jardim da casa de Dulce estava decorado com balões coloridos e fitas. Uma faixa anunciava, primeiro aninho de Aurora. Sob a mangueira antiga, uma mesa comprida acomodava amigos e familiares reunidos para celebrar não apenas um aniversário, mas um renascimento. Fernanda, usando um vestido amarelo vibrante, cor que Ricardo nunca a deixava usar, alegando que a deixava vulgar, observava Aurora dar passos hesitantes, apoiada nas mãos de Miguel, agora com 6 anos. As crianças haviam desenvolvido uma ligação especial, como se compartilhassem uma compreensão silenciosa de sua história comum. Cuidado para ela não cair, Cristina advertia, filmando tudo com o celular. A avó de Miguel mudará-se para perto de Dulce, permitindo que as crianças crescessem juntas como verdadeiros irmãos. Doutora. Vitória chegou trazendo um grande urso de pelúcia. Desculpem o atraso. O julgamento do Augusto Mendes se estendeu. Alguma novidade? Dulce perguntou, servido suco. 15 anos de prisão por corrupção e obstrução de justiça. As evidências eram irrefutáveis. Um murmúrio de aprovação percorreu o grupo. A queda do Império Mendes havia exposto um esquema de corrupção que envolvia juízes, políticos e empresários locais. O caso tornará-se símbolo nacional da luta contra a impunidade dos poderosos. Fernanda sorriu, mas sem euforia. A justiça era importante, mas o verdadeiro triunfo estava ali, na risada de Aurora, na nova confiança que sentia, na comunidade que se formara ao seu redor. E Ricardo? Perguntou Célia, sempre direta. 20 anos sem direito à progressão de regime, doutora. Vitória informou. O júri ficou especialmente impactado com as evidências sobre Larissa. A exumação confirmou o envenenamento, não acidente. Cristina enxugou uma lágrima discreta. Justiça para sua filha, finalmente. Recebi uma carta dele da prisão, Fernanda revelou, surpreendendo a todos. Queria me encontrar, dizia ter mudado, pedia perdão. E você vai? Dr. Lucas perguntou, sentando-se ao lado dela. Nos últimos meses, uma amizade especial havia florescido entre eles, com potencial para algo mais.
Não, Fernanda respondeu com tranquilidade. Perdoar não significa permitir que alguém volte a nos machucar. Perdoei pelo meu bem, não pelo dele. Dulce observava a filha com orgulho incontido. Como havia florescido, como havia recuperado sua voz, sua força. Delegada Meireles, que se tornará amiga da família, ergueu sua taça. Um brinde à sobrevivência. À coragem. Todos ergueram seus copos. Aurora, percebendo a celebração, bateu palminhas animadamente. Mais tarde, quando a maioria dos convidados havia partido, Dulce encontrou Fernanda na varanda, contemplando o pôr do sol. Em que está pensando? Na noite em que tudo começou. Na ligação da enfermeira Tatiana. Em como algo tão terrível acabou trazendo tanta cura. A vida é assim, Dulce refletiu. Às vezes precisamos atravessar a escuridão completa para encontrar a luz. Fernanda assentiu, pensativa. Sabe o que mais me assusta, mãe? Por quantos anos aceitei aquela vida, acreditando que merecia? Quantas mulheres ainda estão presas nesse ciclo agora mesmo, acreditando nas mentiras que seus abusadores contam? É por isso que seu depoimento no tribunal foi tão importante. É por isso que a fundação que você e Cristina criaram é tão necessária. A Fundação Larissa, criada para ajudar mulheres a escaparem de relacionamentos abusivos, já havia salvado dezenas de vidas em seu primeiro ano de existência. Aurora aproximou-se cambaleando, com Miguel logo atrás, sempre protetor. Fernanda ergueu a filha nos braços. O que você vai ser quando crescer, minha pequena guerreira? Aurora, obviamente sem entender a pergunta, sorriu amplamente, revelando-se os poucos dentinhos. Livre, Dulce respondeu pela neta. Ela vai ser livre. É o maior presente que podemos dar a ela. As 3 gerações de mulheres permaneceram na varanda enquanto o sol se punha, marcando o fim de um ciclo e o começo de outro. Haveria sempre desafios, sempre cicatrizes do passado, mas também haveria sempre possibilidade de recomeço. No quarto de Aurora, agora decorado com estrelas e nuvens no teto, Fernanda guardava um pequeno diário onde registrava a jornada de cura para um dia compartilhar com a filha. Na última página, havia escrito: Querida Aurora, quando você for grande o bastante para entender esta história, quero que saiba, às vezes o amor vem disfarçado de controle. Às vezes a força surge no momento de maior fragilidade. E às vezes, precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos. Sua avó Dulce me salvou naquela noite no hospital. Mas foi você, pequena Aurora, quem me deu razão para lutar, para erguer a voz, para reconstruir nossa vida. Você merecia uma mãe inteira, não os fragmentos que seu pai havia deixado de mim. Um dia, se você enfrentar escuridão, lembre-se, nosso nome conta nossa história. Aurora, o nascer do sol após a noite mais escura. É isso que você é. É isso que sempre seremos juntas. E naquela noite, pela primeira vez desde que tudo começara, Fernanda dormiu sem pesadelos, sem medo do amanhã, embalada apenas pela certeza de que a pior tempestade havia passado e que, finalmente, estava segura em casa.